Bem-vindo à quarta semana da guerra no Irã. Na última atualização, dissemos que poderíamos ficar aqui por muito tempo. Trump nos contradisse rapidamente ao postar na Truth Social que pensava em encerrar a guerra no Oriente Médio, pois estavam próximos de atingir seus objetivos militares. A declaração veio horas após ele dizer a repórteres na Casa Branca que não queria um cessar-fogo, pois Washington estava, e vamos citá-lo aqui, literalmente, aniquilando o outro lado. Fim da citação. Embora declarações contraditórias sejam esperadas do presidente Trump, devido à sua conhecida história de afirmações incompatíveis, temos motivos para acreditar. Washington considera seriamente uma saída em 20 de março, pela primeira vez desde o início da guerra, segundo Axios. A administração Trump achava que um mês de ataques bastaria para enfraquecer os iranianos, tomar a ilha de Karg e usá-la como moeda de futuras negociações. No dia seguinte, a Axios informou que Washington começou discussões iniciais sobre possíveis negociações de paz com o Irã. Segundo um funcionário americano que falou com o veículo, Washington quer que o Irã assuma 6 compromissos. Sem programa de mísseis por 5 anos, enriquecimento de urânio zero, desativação das instalações nucleares bombardeadas no ano passado e rigoroso monitoramento externo da criação e uso de centrífugas e maquinário ligados a armas nucleares. Washington busca um tratado de controle de armas com países vizinhos que limite o estoque de mísseis do Irã a 1000 e proíba financiamento a grupos aliados do Irã. Apesar de ser uma lista ambiciosa de exigências, não se sabe se o Irã aceitará alguma. Especialmente porque a palavra do fim de semana tem sido escalada, algo que os iranianos parecem fazer muito bem. Ataques em Diego Garcia. O Irã lançou 2 mísseis balísticos de alcance intermediário contra Diego Garcia, base militar dos Estados Unidos e Reino Unido, entre quinta à noite e sexta de manhã. Situada em um atol remoto no Oceano Índico, cerca de 4.000 quilômetros do território iraniano. O Wall Street Journal noticiou primeiro a tentativa de ataque, depois confirmada por fonte oficial do Reino Unido, a CNBC, que afirmou que o ataque falhou. De acordo com a CNN, um dos mísseis falhou durante o voo, enquanto o outro foi interceptado por um navio de guerra dos Estados Unidos. Um oficial iraniano, no entanto, negou que o Irã estivesse por trás do lançamento dos mísseis balísticos. Apesar da negação, é difícil exagerar a importância dessa tentativa. A base de Diego Garcia, com cerca de 2.500 pessoas, principalmente americanos, foi construída propositalmente em um local supostamente fora do alcance da maioria dos adversários. Por anos, o Irã afirmou que seus mísseis balísticos tinham alcance limitado a 2.000 quilômetros. E ainda no dia 8 de março, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou publicamente que Teherã havia intencionalmente limitado o alcance de seus mísseis a 2.000 quilômetros. Como não queria ser percebido como uma ameaça além da região, esse limite foi imposto pelo ex-líder supremo Ayatollah Ali Khomeini, supostamente contra as objeções da Guarda Revolucionária. Ele queria mostrar à Europa que ela não era alvo do Irã. Jeffrey Lewis, renomado estudioso de segurança global do Middlebury College, disse à CNN que a Guarda Revolucionária estava esperando que Khomeini mudasse de ideia ou morresse para ignorar o limite de 2.000 quilômetros. Agora que ele morreu no ataque inicial da guerra, a Guarda Revolucionária tem liberdade total para agir como quiser com o programa de mísseis. Ainda é debatido como o Irã lançou um míssil a cerca de 4.000 quilômetros, o dobro do alcance declarado. O ex-chefe de defesa aérea das FDI, Ran Karshav, afirmou ao The Jerusalem Post que o Irã provavelmente adaptou sua tecnologia de lançamento de satélites, desenvolvida há anos, para usá-la como míssil balístico de longo alcance. Isso seria usar foguetes de múltiplos estágios feitos para colocar satélites em órbita, mas direcionando-os em trajetória balística. Justin Bronk, pesquisador sênior do Royal United Services Institute, ou RUSI, sugeriu uma explicação semelhante, apontando o veículo de lançamento espacial Simorgh, do Irã, como uma possível base. Porém, ele destacou que essa adaptação improvisada comprometeria a precisão.
Outros, como Decker Evelet, analista de pesquisa da CNA Corporation, sugeriram que o Irã poderia ter usado um míssil Khorram-Sharra. Com uma carga útil reduzida, essa carga mais leve teria aumentado o alcance potencial do míssil, mas com o custo de seu poder destrutivo. Apesar dessas explicações plausíveis, ninguém sabe ao certo como o Irã fez isso, e salvo um milagre jornalístico, provavelmente não saberemos tão cedo. O colapso desse limite muda o cenário de ameaças para países muito além do Oriente Médio. Trida Parsi, cofundador do Quincy Institute for Responsible Statecraft, disse à CNN que a tentativa sugere bases dos Estados Unidos anteriormente consideradas fora do alcance do Irã agora podem estar ao alcance, junto com navios de guerra americanos que estavam estacionados a 3.000 quilômetros de distância, sob a suposição de que essa era uma distância segura. Para países como a Romênia, que permitiram o uso de suas bases aéreas para reabastecimento, vigilância e comunicação via satélite, essa decisão ficou muito mais arriscada. Parsi questionou como o Irã atingiu a base, destacando que Teherã não tem cobertura de satélite própria sobre a maior parte do Oceano Índico. Essa inteligência, segundo ele, provavelmente vinha da Rússia e da China. Parsi afirma que esse foi um elemento da guerra que pegou o governo Trump de surpresa. A tentativa em Diego Garcia faz parte de um padrão mais amplo de lacunas de inteligência que surgiram ao longo desta guerra. Antes do início da Operação Fúria Épica, em 28 de fevereiro, a maioria das estimativas internacionais do estoque de mísseis balísticos do Irã estava na faixa de 2.000 a 2.500. As forças de defesa de Israel terminaram a guerra estimando cerca de 2.500 mísseis balísticos no Irã, número semelhante ao citado por Akled. E ainda assim, no 10º dia, o Jerusalém Post informou que cerca de 2.410 mísseis balísticos já haviam sido disparados, com o Irã ainda os lançando. Isso sem contar aqueles que foram destruídos em ataques americanos e israelenses a depósitos de armazenamento. Há 3 explicações possíveis para isso. A primeira é que até as estimativas mais agressivas subestimaram a produção e os estoques de mísseis do Irã. Segundo, que apesar dos extensos esforços da inteligência israelense para se infiltrar em Teherã, o governo conseguiu manter uma grande parte de seu arsenal escondida. Ou terceiro, como afirmou o CGRI, a produção de mísseis continuou mesmo durante a guerra. Apesar de exigir ceticismo, essa afirmação contrasta com o grande dano causado pela força combinada à infraestrutura militar do Irã. O fato de ainda lançarem mísseis e tentarem ataques ambiciosos como o de Diego Garcia mostra que essa possibilidade deve ser considerada. Portanto, é hora de recuar e avaliar. A inteligência dos Estados Unidos e de Israel subestimou a quantidade e o alcance dos mísseis do Irã, além de não prever como o apoio russo e possivelmente chinês ampliaria a capacidade iraniana de atingir alvos distantes. Essas falhas são significativas. Precisamos considerar que o Irã negou lançar esses mísseis, mesmo sendo tão vocal durante a guerra. A maioria esperaria que eles assumissem o ataque, mesmo com os mísseis interceptados. Porém, segundo a doutora Ana Seitabrice, pesquisadora do programa Oriente Médio e Norte da África do Chatham House, isso não é necessariamente o caso. Ela afirmou a Al Jazeera que o Irã costuma negar envolvimento quando ataques ultrapassam limites ou atingem alvos que podem gerar resposta maior. Uma negativa, nesse contexto, é menos sobre rejeitar a responsabilidade e mais sobre tentar conter as consequências do que acabou de ser demonstrado: escalada e desescalada. Nesse contexto, o presidente Donald Trump publicou no Truth Social, no sábado à noite, que se o Irã não reabrisse o Estreito de Hormuz em 48 horas, os Estados Unidos atacariam e destruiriam várias usinas de energia, começando pela maior. O ultimato veio menos de 24 horas após ele sugerir encerrar totalmente a guerra. Como observou o Axios, essa reviravolta mostrou que a crise de Hormuz se tornou um problema do qual ele não pode fugir, mesmo buscando uma saída. Os preços da gasolina nos Estados Unidos atingiram 3,94 dólares por galão no fim de semana, segundo a dá mais de $1 acima do mês passado. E o petróleo Brent subiu quase 50% desde o início da guerra. Mais uma vez, voltamos à questão central desta guerra. Estados Unidos e Israel não são os únicos que podem escalar o conflito.
Após a ameaça de Donald Trump, o presidente do parlamento do Irã afirmou no Chess que, se usinas e infraestrutura iranianas fossem atacadas, instalações vitais de energia e petróleo em toda a região se tornariam alvos legítimos e seriam destruídas irreversivelmente. Como ele destacou, isso faria os preços do petróleo ficarem altos por muito tempo. O porta-voz do Quartel-General Central Qatam al-Anbiya, o Comando Unificado de Combate das Forças Armadas do Irã, confirmou a ameaça. Se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura de combustível ou energia do Irã, o Irã retaliará, atingindo energia, TI e dessalinização dos Estados Unidos e aliados no Oriente Médio. Enquanto isso, o CGRI alertou que o estreito seria totalmente fechado e só seria reaberto após a reconstrução das usinas destruídas. A agência semi-oficial Tasnim do Irã divulgou a lista das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos que atuam em Israel e no Golfo e que, segundo ela, seriam alvo de ataques, incluindo os escritórios do Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia e Oracle. Enquanto as ameaças iranianas seguem focadas em Israel e Estados Unidos, os países que mais correm risco com a escalada são os que já enfrentam os ataques mais intensos. Os Emirados Árabes Unidos enfrentaram mais projéteis na guerra do que qualquer outro país, segundo o Jerusalém Post, com 1.468 ataques até o 10º dia. O Bahrein, que abriga o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos e foi atingido no primeiro dia da guerra, é pequeno o suficiente para que até mesmo uma campanha limitada contra sua infraestrutura possa causar danos severos. A refinaria Mina al-Ahmadi, do Kuwait, uma das maiores do Oriente Médio, já foi atingida várias vezes por drones iranianos. Atacar usinas de dessalinização é uma linha vermelha, pois são ainda mais vitais que o petróleo no Oriente Médio. Como dissemos em um vídeo anterior no nosso outro canal, Warfronts, se essas usinas de dessalinização forem atacadas, pode haver uma crise humanitária catastrófica. O Bahrein, onde um drone iraniano atingiu uma usina de dessalinização, é especialmente vulnerável. É uma nação insular, sem aquíferos naturais, onde a dessalinização fornece cerca de 90% da água potável. Segundo Denis Cetrinovits, pesquisador do Atlantic Council, nem mesmo bloquear a ilha de Karg, principal ponto do petróleo do país, forçaria Teherã a abrir o estreito. Apesar de cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã usarem seus terminais, Suchonovits escreveu no Chess: isso mostra um contínuo mal-entendido sobre a doutrina estratégica iraniana. Para Teherã, controlar o estreito é vital para o regime e sua dissuasão, não só uma alavanca econômica. Sob pressão, o Irã tende a escalar o conflito em vez de ceder. Fim da citação. No momento da gravação, as 48 horas ainda não acabaram. Mas, se expirarem e Trump cumprir o prometido, a guerra entrará em sua fase mais perigosa até então. Se Trump não cumprir a ameaça, o Irã pode reivindicar vitória estratégica, dificultando que Washington e Jerusalém afirmem estar vencendo. Mas este fim de semana não foi apenas de escalada em todo lugar. O Jerusalém Post informou que o Irã decidiu limitar ataques à Arábia Saudita por receio de que ações contínuas possam provocar resposta militar direta dos sauditas. Fontes disseram ao veículo que autoridades iranianas acham que os sauditas estão em alerta e que ataques contínuos podem levar Riad a agir. Até agora, evitou atacar diretamente o Irã. Autoridades sauditas já afirmaram, inclusive em conversas com Teherã, que sua linha vermelha é qualquer ataque a usinas de energia elétrica e dessalinização. Se a Arábia Saudita atacar o Irã, surge a dúvida se o Paquistão também o fará, já que ambos assinaram um pacto de defesa em 2025. Além de reduzir os ataques à Arábia Saudita, o Irã decidiu evitar atacar o Catar depois que um ataque à usina de Ras Laffan eliminou cerca de 3,5% de todo o suprimento mundial e foi visto como extremamente escalatório. Os ataques contra o Kuwait, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, no entanto, continuarão normalmente, de acordo com fontes do Jerusalém Post fora do Irã. Como mencionamos em um capítulo anterior hoje, a Rússia tem fornecido inteligência ao Irã para apoiar sua campanha de ataques. O Wall Street Journal informou que a Rússia forneceu ao Irã a localização precisa de forças militares dos Estados Unidos e de seus aliados regionais. O Kremlin negou,
mas as evidências aumentam. Nesta semana, tivemos a confirmação mais clara de que Moscou vê seu papel na guerra como moeda de troca. O site político informou no dia 20 de março que o enviado russo Kirill Dmitriev propôs um acordo de troca a Steve Witkoff e Jared Kushner durante uma reunião em Miami no dia 11 de março. A proposta era que Moscou só deixaria de compartilhar inteligência com o Irã se Washington fizesse o mesmo com a Ucrânia. Os Estados Unidos rejeitaram a proposta. Dmitriev classificou a reportagem sobre a proposta como falsa. Em postagem no X, o presidente Trump sugeriu a existência do acordo ao dizer à Fox News: "Acho que vocês podem estar ajudando eles um pouco." Acho que sim. E ele provavelmente acha que estamos ajudando a Ucrânia, né? Fim da citação. A Rússia ajudar o Irã não surpreendeu a maioria dos observadores, pois são aliados de longa data. No entanto, o fato de um enviado russo fazer tal proposta preocupou diplomatas europeus que estão apreensivos. Moscou tenta dividir Europa e Estados Unidos em momento crucial para relações transatlânticas. O presidente Trump já criticou duramente o que considera covardes na OTAN por se recusarem a enviar navios ao Estreito de Hormuz. Os líderes europeus mostraram pouco interesse em participar da guerra. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, afirmou: "Esta não é nossa guerra, não a começamos." Nenhum aliado da OTAN foi consultado antes da Operação Fúria Épica. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou a Reuters que os europeus não compreendem as recentes ações dos Estados Unidos. Jim Townsend, ex-vice-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos, disse à CNN que muitos países ficaram magoados com o tratamento de Trump e sua equipe, mas depois os Estados Unidos voltam a pedir ajuda quando precisam. A Europa teme, com razão, expor seus marinheiros e navios ao risco só para Trump afirmar que não arrisca vidas americanas. E essa não é a única proposta sobre o Irã que o Kremlin fez. O Axios informou que Moscou queria transferir o urânio do Irã para a Rússia, proposta rejeitada por Washington. Apesar dos desentendimentos entre Washington e seus aliados sobre a guerra, os Estados Unidos rejeitarem as ofertas da Rússia é encorajador, pois mostra que, apesar das críticas públicas de Trump aos aliados europeus, o governo não quer dar uma vitória a Moscou na Ucrânia em troca de cooperação sobre o Irã. Sobre a Ucrânia, Kiev tem papel importante no treinamento de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, mesmo Trump dizendo à NBC News que Zelensky era a última pessoa de quem precisavam de ajuda. Vale ressaltar que mesmo com o presidente Trump frequentemente desmerecendo Zelensky, ele se destacou e está ajudando os aliados americanos no Golfo a se defender. Segundo o Middle East Eye, Washington ignorava os pedidos dos aliados do Golfo para reabastecer seus estoques de interceptadores. A pressão sobre os estados do Golfo para entrarem na guerra aumenta como condição para o reabastecimento. Sem esses interceptadores, ficam indefesos contra mísseis balísticos iranianos. Por outro lado, a Ucrânia poupou oficiais de que precisa desesperadamente para garantir que o Golfo esteja seguro. Um oficial sênior da Força Aérea da Ucrânia disse ao The Times que cerca de 200 militares ucranianos foram enviados ao Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para ajudar os estados do Golfo contra drones Shahed, os mesmos que a Ucrânia abate há anos. Segundo eles, o que encontraram ao chegar foi alarmante. O oficial disse ao The Times que ficou surpreso ao ouvir relatos de equipes de defesa aérea do Golfo disparando até 8 mísseis interceptores Patriot, cada um custando mais de 3 milhões de dólares contra um único alvo. Em alguns casos, usando mísseis SM-6, que custam cerca de 6 milhões de dólares cada, para derrubar um Shahed, que vale cerca de 70 mil dólares, as equipes ucranianas afirmaram que geralmente usam 1 ou 2 mísseis para derrubar um balístico russo. Utilizam aeronaves antigas, drones interceptores e guerra eletrônica para derrubar drones. O The Times informou que dados das missões ucranianas do Patriot foram compartilhados com aliados que também usam o sistema. Porém, Estados Unidos e aliados no Golfo parecem ignorar os cálculos complexos feitos pela Ucrânia para melhorar as taxas de interceptação. Citando o seu oficial, eu não entendo o que eles têm feito, o que eles têm observado nesses 4 anos em que estamos lutando.
Vamos sugerir que a diferença está nos métodos operacionais. Segundo relatos, equipes do Golfo deixam baterias no modo automático e se abrigam, enquanto operadores ucranianos monitoram e disparam manualmente. Essa diferença é importante ao diferenciar um drone de $70 mil de uma aeronave tripulada e ao querer que interceptadores durem mais. Oficiais ucranianos criticaram como aliados americanos no Golfo armazenam sistemas de defesa aérea, o que permitiu que drones baratos causassem mais de $1 bilhão em danos. Se os aliados americanos aplicassem as lições da Ucrânia, o custo de defesa contra enxames de drones iranianos poderia cair bastante e liberar interceptadores mais caros para mísseis balísticos que realmente precisam dessa defesa. Agora vamos ao Líbano. No fim de semana, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, mandou o exército destruir todas as passagens sobre o rio Litani e casas próximas à fronteira dos dois países. Israel justificou como tentativa de impedir o Hezbollah de mover combatentes e armas ao sul. Mas o presidente do Líbano, Joseph Aoun, chamou de prelúdio para a invasão terrestre. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, anunciou que a operação contra o Hezbollah era só o início e seria prolongada. O exército israelense destruiu 3 pontes no sul do Líbano nos últimos 10 dias e no domingo ordenou a destruição de todas as travessias restantes. Aviões de guerra israelenses atacaram a ponte Qassimeh, ligação vital do distrito de Tar ao norte, causando grandes crateras com vários bombardeios. Ramzi Case, pesquisador do Líbano na Human Rights Watch, disse a Reuters que, se todas as pontes sobre o rio Litani forem destruídas e o sul isolado, o prejuízo aos civis seria enorme, com pessoas sem acesso a comida, remédios e necessidades básicas. Enquanto isso, o Hezbollah intensificou ataques contra Israel, matando uma pessoa no norte do país. Primeira morte desse tipo por ataque vindo do Líbano. Disseram que o alvo era um grupo de soldados israelenses em Miscaban, no norte. Apesar de só uma pessoa ter morrido nesses ataques, milhares já morreram na região e esse número deve crescer com o avanço da guerra. Esperamos que algum tipo de acordo possa ser alcançado para evitar que o Oriente Médio afunde ainda mais no abismo. Obrigado por assistir.